Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eldair Rodrigues, professor de matemática, novamente aqui com vocês para a gente poder bater aquele papo legal aqui sobre matemática, né? O que diz terror de muitas pessoas. Mas vamos desmistificar toda essa falácia aí, tá bom? Hoje nós vamos ver, pessoal, um negócio muito bacana que tem uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia. Você aí que porventura trabalha com vendas, né? Vou te dar um exemplo muito prático. Você trabalha com venda de, sei lá, laranjas. Uma pessoa que trabalha com venda de laranjas. Então, digamos que ela cobre aí, vou chutar, tá, pessoal? Não sei se é isso mais ou menos, né? Digamos que ela cobre R$5 por cada 6 laranjas vendidas. Então, se ela vender 50 laranjas, tá? Então, quanto que ela vai cobrar? Quanto que ela vai precisar receber do cliente, né? Então, é uma relação entre valores, né? Uma comparação entre valores. Outro exemplo prático, né? Uma pessoa que trabalha com uma loja e ela trabalha por comissão. Para quem não sabe o que é comissão, é quando você trabalha em uma empresa, né? E a empresa chega e diz assim, olha, de acordo com a quantidade de produtos vendidos, nós vamos te dar uma certa porcentagem para você saber o valor do seu salário. Para justamente estimular a pessoa a quanto mais ela vender, maior será o seu salário. Daí quer dizer que isso é uma maneira de incentivar o funcionário a vender mais? Né? Porque se o cara tiver ali sentadinho de boa, né, o salário dele vai cair normal e não vai talvez se esforçar tanto, pelo menos é o que algumas pessoas fazem ou pensam, né? Mas se o cara diz assim, olha, eu vou te dar tantos reais a cada produto vendido. Então o cara ele vai dar ali um certo sangue, um gás a mais, né? Para poder justamente fazer ali a venda daqueles produtos. Então isso aí, gente, comparar valores, relacionar valores, a gente chama dentro da matemática de função. É uma relação e gera uma função, tá? Perceberam o que eu falei? É uma relação e gera uma função, tá? Então por isso que tem dentro da matemática uma regra que a gente diz assim, que a gente diz basicamente a seguinte coisa. Ó, olha só, olha essa dica show de bola pra gente começar aqui, ó. Ó, toda relação é uma função, mas nem toda função, nem toda relação, tá? Então, quando a gente trabalha, toda relação é uma função, mas nem toda relação será. Aí a gente pode também, pessoal, escrever da seguinte maneira, um outro texto, né? Bem interessante, ó. A gente pode escrever esse texto de outra maneira bem interessante para que tu não venha a sentir dificuldade. Eu vou mudar só a ordem para ficar bem mais claro para ti. Olha só. Olha só. De novo aqui, ó. Olha essa dica. Fica bem mais prático para ti. Toda vez que tu tiver uma função, tu tem uma relação. Então tu pode botar assim, ó. Ó. Sempre que for função, será relação. Certo? Ó, como mudei a ordem, fica bem mais prático, né? Olhou uma função, né? Tu já sabe que é uma relação, tá? Mas nem toda relação será função. Tá aqui, gente, a gente pode concluir o seguinte, uma questão, se ela te colocar, para tu identificar verdadeiro ou falso, se é ou não função, aí tu já fica assim, ó, opa, pode ser ou pode não ser. Mas se ela pedir para tu analisar se é relação ou não, nem te preocupa, relação sempre será. Função pode ou não ser, tá? Então, sempre que for
Função será uma relação, mas nem toda relação será função. Ou seja, sempre será a relação. Agora, a função pode ou não ser. Então, quando a gente associa valores, né, associa grandezas, associa quantidades, a gente está trabalhando com o conteúdo que nós chamamos de função, certo? Aí a gente tem assim, ó, relação. Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação R de A em B, todo subconjunto do produto A, do produto cartesiano A e B. Ou seja, quando eu falar produto cartesiano, é a gente associar valores, tá? Digamos, tu diz assim, eu vendi 10 produtos, eu vou ganhar R$100. Vendi 20 produtos, vou ganhar R$200. Vendi 30 produtos, vou ganhar R$300. E assim sucessivamente. Então, quando tu associa valores ali, né, grandezas, valores e quantidades, tu tá trabalhando com o que nós chamamos de função, certo? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui massa pra ti aqui, cara, ó. Um negócio massa aqui pra ti. Olha como é que a gente pode entender isso aqui, ó. Ó, que a gente chama de diagrama de flechas, ó. A gente chama de diagrama de flechas. Diagrama de flechas. Pessoal, o diagrama de flechas, ele é o seguinte, galera. Ou também chamado diagrama de Venn. Diagrama de Venn. O cara que elaborou essa paradinha aqui. Aí a gente chama o primeiro conjunto de conjunto A, o segundo conjunto de conjunto B. Aí eu vou botar valores aleatórios, tá, gente? Na verdade, eu vou botar... Aqui é o conjunto onde fica filho. Aqui é o conjunto onde fica o pai. Fechou? Beleza. Digamos, olha aí, ó, o nome mais comentado na internet. Enzo. Enzo é nome de filho, né? Bora lá. João. João é nome de filho. Geralmente é nome comum de filho. Né? E Vitor. Agora vamos ver aqui o nome do pai, né? Bora lá, ó. Bora lá, vou ver aqui. Eldaí, que é meu nome, né? Nome de pai. Não, eu vi uma criança aí por aí correndo com o nome Eldaí, né? Acho pouco provável. Digamos que tu viu por aí um outro pai, ó, Jurandir. Pronto, ó, um outro pai chamado Jurandir. Aí, o que que acontece, gente, ó? O que que acontece? Jurandir. Jurandir. Aí, gente, olha o que que acontece aqui, ó, na parada de sucesso. Enzo é filho de Jurandir e Vitor é filho de Jurandir. João é filho de Eldaí. Galera, olha essa dica massa aqui para vocês. Ó. Olha essa dica show de bola para vocês. Presta atenção. Filho, do lado esquerdo. Filho, obrigatoriamente, ele vai ter um pai. Então, para ser função de todos os elementos do conjunto A, de cada elemento do conjunto A, de cada elemento do conjunto A, sempre sairá a flecha. Agora, no conjunto B, pode ser que tenha alguém que não seja pai ainda. O ser humano pode existir no primeiro membro? Não pode se ele não tiver um pai. O ser humano pode existir no segundo aqui, no segundo diagrama? Pode, ele pode ou não ser pai. Eu vou botar o nome de mais uma pessoa aqui, ó. Daniel. É nome de velho. Tô brincando. É nome de pessoas que já são pais, né? Aí, bora lá. Pessoal, pensa o seguinte, ó. Quem tá do lado esquerdo é filho. Obrigatoriamente tem que ter um pai. Certo? Concorda comigo? Quem tá do lado esquerdo, obrigatoriamente tem que ter um pai. Quem tá do lado direito pode ou não ser pai. Então, do conjunto da esquerda, obrigatoriamente vai ter que sair flecha. Agora, tem pessoa do lado direito que não necessariamente precisa receber uma flecha. Porque quem está do lado esquerdo tem um pai. Agora, quem está do lado direito pode ou não ser pai. Então, qual é a regra? Do lado esquerdo, para ser função, do lado esquerdo, para ser função, do lado esquerdo, de cada elemento só pode partir uma flecha. De cada elemento só pode partir uma flecha. Por que, Eldaí? Porque um cara, ele só pode ser filho de uma única pessoa. Biologicamente falando, tá, gente? Que eu tô citando. Biologicamente falando.
Não é questão de, separou, tem um padrasto. Não, falando pai, biologicamente falando. Cada um daqui, ele só pode ter um único pai, óbvio, biologicamente falando. Certo? Não pode ter, digamos, não pode ter aqui, digamos, um Rick. Aqui já não mais seria função. Seria apenas relação. Porque Rick, ele tem que ter pai, gente. Não existe. Ele não nasceu da teoria da biogênese, né? Da geração espontânea. Então ele tem que ter pai. Então de Rick teria que partir uma flecha. Para isso aqui ser função, teria que sair do nome Rick uma flecha lá em direção ao Daniel. Aqui, é apenas relação. Aqui passa a ser função. Beleza? Tá. Vamos fazer umas questõezinhas para a gente poder exercitar um pouquinho esse nosso lado aqui. Bora lá. Nossa primeira questão, vou até marcar aqui de vermelhinho para ficar bonito. Bora lá, mais bonito ainda. Considere as seguintes informações. Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio um único elemento do contradomínio. Daí, quem é o domínio, quem é o contradomínio? Só me relembra aí. Domínio, pessoal, é todo o conjunto B. Todo o conjunto A, desculpa. Domínio é todo mundo do conjunto A. Contradomínio é todo o conjunto B. Beleza? O que a gente falou aqui que é a função? De cada elemento do conjunto A, domínio, só pode sair uma única flechinha. E não pode sobrar elementos sem flechinha. Olha o que ele diz no item 1. Uma função é uma relação que associa cada elemento do domínio, que é aquele conjunto da esquerda, com um único elemento do seu contradomínio, que é o conjunto da direita. Então, esse item é verdadeiro. Verdadeiro, tá? Item 2. Toda relação é uma função? Toda relação é uma função? Será que é isso, pessoal? A gente viu que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. A gente falou isso lá no começo. Relação sempre será, função pode ou não ser. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Então esse item é o quê? Falso. Beleza? Dada uma função sobrejetora, então o seu contradomínio é diferente do seu conjunto imagem. Dada uma função sobrejetora, então o seu contradomínio é diferente de sua imagem. Pessoal, percebam que todos os elementos do conjunto B receberam flechinhas. Isso significa dizer que o domínio, tá, é igual o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Imagem é quem recebeu flecha, tá? Então, domínio é o conjunto A, contradomínio é todo o conjunto B, imagem é quem recebeu flecha. Nesse caso, no conjunto B, se vocês olharem, tá? Todo mundo recebeu flechinha. Então, o contradomínio é igual ao conjunto imagem, certo? Então, isso aí é característica de uma função sobrejetora. Então, esse item aqui é verdadeiro, tá? Então, itens 1 e 3 são verdadeiros, beleza? Aí, gente, eu não poderia deixar, tá, de definir uma coisa. Considera-se função f de n representado no diagrama abaixo. Esse diagrama aqui, gente, olha o que a gente tem que analisar, tá? Bora lá. Por que isso aqui não é uma função? Duas regras. Sobrou elemento do lado que tem filho. Aqui é o lado filho. Opa. Aqui é o lado que tem filho. Aqui é o lado que fica o pai. Sobrou elemento aqui, sem pai. Existe filho sem pai? Não. Beleza. Outro probleminha aqui, Outro probleminha. Vocês estão reparando que esse filho X, ele tem dois pais ao mesmo tempo? Biologicamente isso pode? Não pode.
Biologicamente não pode. Então, o que a gente tem que fazer? Corrigir isso aqui, né? Temos que corrigir. Bora lá. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo para que F seja uma função. Gente, isso aqui, esses conjuntos interligados, eles representam uma relação. Volto a repetir. Relação sempre será. Função pode ou não ser. Ficou claro? Beleza. Item 1. Apagar a seta 1 e retirar o elemento S. Apagar a seta 1 e retirar o elemento S. Se eu retirar o elemento S e apagar a seta 1, que seria essa bem aqui, ó, continua não sendo função. Então, esse item 1, ele é falso. Por que, daí? Porque o K bem aqui, ó, que é um filho sem pai, ainda tá ali, né? Certo? Item 2. Apagar as setas 1 e 4 e apagar o elemento K. Bora ver. Bora ver aqui. Bora ver. Apagar o elemento K. Bora ver se vai se tornar função. Apagar o elemento K e retirar as setas 1 e 4. Apagar as setas 1 e a seta 4. Falso. Porque o elemento X vai ficar sem o quê? Sem pai. Então é falso. Beleza. Item 3. Retirar os elementos K e S. Será que se eu retirar os elementos K e S resolve o meu problema? Bora ver, né? Retirar os elementos K e S. Retirar os elementos K e S. Se eu retirar os elementos K e S, vai passar a ser função? Não, porque o filho X ainda tem 2 pais. Então, falso. Item 4, perdão. Apagar a seta 4 e retirar o elemento K. Apagar a seta 4, bora ver? Apagar a seta 4. Apagar a seta 4, que é essa daqui, e retirar o elemento K. Aí fica verdadeiro. Porque esse aqui tem um pai, esse tem um pai, esse tem um pai, esse tem um pai, e o K que não tinha pai passou a ter. Então esse item é verdadeiro, tá? Então deu para entender legal? Então, ó, do elemento, o conjunto que está do lado esquerdo, o conjunto do lado esquerdo só pode sair uma setinha de cada elemento. Fechou? Beleza. Bora agora fazer uma questãozinha aqui, gente, ó, intuitiva aí, ó. Quem sabe multiplicar, somar, dividir, vai desenrolar essa questão de boa. Olha o que a questão diz. Uma produtora pretende lançar um filme em fita de vídeo e prever uma venda de 20 mil cópias, ou seja, 20 mil unidades de filme. O custo fixo da produção do filme foi de 150 mil, a parte fixa, e mais um custo variável de 20 mil por fita, ou seja, para produzir esse material, então ele vai cobrar R$20 por cada unidade, mais um custo fixo de 150 mil, tá? É igual aquelas questões, pessoal, que fala de corrida de táxi, mais ou menos esse modelo, que tem um preço por cada quilômetro rodado, mais o valor do taxímetro, tá? Que é a bandeirada lá. Aí a questão fala justamente o seguinte: o preço mínimo que deve ser cobrado para que não haja, ou seja, para não haver o prejuízo, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte: primeiramente a gente identificar quem é a parte fixa e quem é a parte variável. Então a questão me diz que a parte fixa é 150 e um custo variável de R$20. Então esse valor variável é justamente o valor que vai ser cobrado por cada cópia, tá? Então vamos primeiramente verificar quanto é que vai se gastar para que haja a produção desse material. Então, ó, a gente chama de custo CX. O que vai ser o CX? Vai ser o custo, certo? E o que vai ser o X? O número de unidades. Então a gente vai ter uma função representada justamente da seguinte maneira: CX é igual, vamos lá, qual é o fixo? 150.
150 mil, mais um valor variável de R$20 por cada filme. Então, 20 vezes 20 mil. Lembrando, gente, que são 20 mil unidades. Vai gerar aqui, ó, um custo total de 150 mil mais... Ó, esquece os zeros, tá? 2 vezes 2 dá 4. Quantos zeros nós esquecemos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 150 mil mais 400 mil. Que fica no total 550 mil. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é quanto vai se gastar ao todo para produzir o filme, tá? Então, vamos lá, só recapitulando. Vai ser cobrado R$20 por cada unidade de filme. Como são 20 mil unidades, então vai ser 20 mil unidades vezes o custo de cada filme, que é 20. Por isso que ficou 20 vezes 20 mil. Mais os 150 mil iniciais. Dando no total 550 mil. Porém, a pergunta ela foi muito categórica. A pergunta é a seguinte: o preço mínimo de cada filme, de cada fita. Então, no total, quanto é que vai sair cada um? Então, a gente precisa pegar os 550 mil e dividir por 20 mil, já que foram 20 mil unidades, tá? Vamos aqui rapidinho, ó, cortar os zerinhos, né? 0, ó, de cima corta o de baixo, sempre 2 a 2, tá? Pá, pá. Ao final, nós ficamos com, bora lá rapidinho, colocar a mesma cor aqui para ficar bonitinho. 55. Só botar aqui mais bonitinho. Esse 5 ficou feio. 5 dividido por 2. Pegar 55 e dividir por 2, dá 27,5. Pronto. Essa é a resposta da letrinha C de casa. Beleza? Deu para entender legal? Pois assim, então, só para a gente recapitular aqui, ó. Então, esse tópico de função, ele corresponde a uma relação entre valores, grandezas e quantidades. Beleza? Professor Daí Rodrigues na área. Tamo junto. Valeu, pessoal.